E pegando um gancho dessa sua participação sempre conosco, bora então já para o nosso Momento Saúde. E para esclarecer as suas dúvidas, a gente recebe hoje o médico pediatra André Lotti, a quem eu já agradeço pela presença aqui mais uma vez, doutor. Vamos começar então com a pergunta da Ana Paula, ela que mora na Vila Tibério aqui em Ribeirão. Como fortalecer a imunidade das crianças nesse período de maior contato na escola? A volta às aulas está chegando aí também no ensino fundamental. Como fortalecer a imunidade da criançada? Doutor, boa tarde, bem-vindo. Então, muita gente pensa que para fortalecer a imunidade você precisa de alguma medicação. Na verdade, o que você precisa para fortalecer a imunidade da criança vai ser uma boa alimentação, uma criança que tem uma vida ativa, que não tem muito estresse associado e que dorme bem. Algumas medicações hoje, por exemplo, no passado a Sociedade de Pediatria lançou uma diretriz orientando o uso de probióticos, para a prevenção de gripes e resfriados, mas eventualmente no seio da idade da sua criança, ela vai passar por um momento que ela vai ter muitos quadros virais. Isso faz parte do crescimento e do desenvolvimento do nosso sistema imunológico. Nessa mesma linha, doutor, de volta às aulas, é a pergunta agora da Maria Lúcia, ela que é do Jardim Paulista, pedindo algumas dicas, cuidados que os pais devem reforçar com as crianças voltando para a escola. Com as crianças voltando para a escola, a gente já espera, principalmente esse retorno inicial, é um momento que tem bastante quadros de diarreia. Muita gente gosta de passear lá no litoral, vai para a praia, a gente sabe como é que estão as praias, a gente escuta as notícias e sabe que isso acaba voltando. Então, a criança que chega com um quadro intestinal e tem contato com outras crianças, eventualmente vai passar. Então, é isso basicamente, o início das aulas é atenção com diarreia, a água, bastante água para a criança, o preparo dos alimentos e aí, cuidado com a higiene geral. A pergunta agora do Edmilson do Parque dos Flamboyantes. Uma criança pode ter febre só pelo fato, doutor, de saber que vai viajar com a família em uma determinada data por um motivo de ansiedade? Isso pode ser comum, doutor? A gente fala, acontece, a febre psicológica ela é real. Mas antes da gente dizer que essa febre é por conta da ansiedade da criança, a gente tem que realmente avaliar se não tem um outro quadro por trás disso. E provavelmente você vai saber disso no decorrer da evolução desse quadro, dependendo do que acontecer. Se a criança entrou no carro, já está indo super feliz e a febre passou, a gente poderia pensar nesse quadro sim. A Fabiana é mamãe também da Vila Seixas e ela quer aí algumas dicas também do senhor, doutor. Como encontrar um equilíbrio, então, entre rotina, entre o trabalho e o tempo de qualidade com os filhos? O que a Fabiana precisa entender é o seguinte: hoje é a mulher que tem uma carga muito grande, uma demanda muito grande da sociedade, como se ela tivesse que ser cada vez a melhor e a mãe perfeita. Ela precisa entender que se ela tem que trabalhar, tem que cuidar da casa e cuidar do filho, ela não vai conseguir fazer tudo da maneira como ela acha que as pessoas acham que ela tem que fazer. Então ela tem que estar no fim do dia bem com ela mesma. O que você fez no fim do dia? Valeu? Foi bom para você? Foi bom para o seu filho? Porque tempo com o filho não é quantidade, é qualidade. Se ela ficar 1 hora ali com a criança dela, mas ela presente, isso vai valer muito mais do que se ela passasse a tarde inteira perto da criança dela, por exemplo. E aí já a Carolina também é do Jardim Canadá e aí faz o seguinte questionamento, doutor: como evitar essa culpa excessiva? Como ela consegue levar essa maternidade de uma forma mais leve? A maternidade mais leve tem que partir do seguinte princípio: você não vai dar conta de tudo, você não é uma Mulher Maravilha. Alguma coisa você vai ter que deixar o prato cair um pouquinho. Pode ser um dia com o filho? Pode, porque você pode ter um dia mais difícil no trabalho e você chega naquele dia e você não consegue fazer tudo. No outro dia você faz. Mas não busca a perfeição. Busca você chegar bem consigo mesma, porque se você for depender da aprovação dos outros, isso não vai acontecer. No final do dia é você e seu travesseiro assim: o que eu fiz? Valeu? Foi bom? Estou satisfeita? Se você conseguir isso, isso vai certamente te dar uma maternidade mais leve. O Marcos participando também com a gente, doutor, do Jardim Castelo Branco, em Ribeirão. Qual a importância do sono na rotina escolar? E aí ele já faz um outro questionamento também: quantas horas a criança deve dormir, doutor? O tempo de sono da criança vai depender muito da idade dela. À medida que a criança vai ficando mais velha, você vai reduzindo esse tempo, essa necessidade de sono. Mas uma rotina de sono é muito bom, porque no sono é quando a criança processa todo o dia dela, é quando ela faz fazer sentido tudo que ela vivenciou. Muitas vezes as crianças conversam no sono e a mãe percebe que ela está ali falando que a briga que teve, a discussão com o coleguinha, ela fazendo entender. E fora que o sono é um grande limpador do nosso cérebro,
É ali que ele tira toda aquela coisa ruim que a gente acumulou e prepara a gente para o dia seguinte começar com a bateria recarregada. Novas perguntas chegando aqui da Marielle de Sales Oliveira, dizendo que o bebê dela tem 1 ano e 5 meses, não dorme a noite toda, aliás, acorda de 10 em 10 minutos, chorando muito. O que pode estar acontecendo, doutor, nessa situação aí? Marielle, assim, sem conhecer mais informações, eu vou muito só pela idade, tá certo? 1 ano e 5 meses, existe uma situação que chama ansiedade de separação, que é o bebê tentando entender que você vai estar lá mesmo quando ele não te enxerga. Um bebê que acorda muito e volta a dormir rapidamente só porque teve contato com você, essa seria a minha primeira opção. Basicamente, o bebê tem que entender que se ele não te ver, você existe, você não vai sumir. Então, muito vai depender do que você faz com esse bebê durante o dia. Durante o dia, é importante que o bebê entenda que uma separação sua vem seguida de um reencontro. Então, evita dar tchau, fala, mamãe vai beber água, mamãe voltou. Aí você leva ele para a escola, fala, mais tarde a mamãe vem te buscar. E tenta ser a mesma pessoa que levou a criança na escola, buscar na escola, para ele entender que teve uma separação, teve um reencontro com a mesma pessoa. À noite é um processo, você não vai conseguir resolver isso de uma vez, porque essa bebê está passando por essa ansiedade e isso não vai resolver de um dia para o outro. Obviamente, acaba sendo exaustivo, porque o seu sono com vários despertares se deixa péssima no dia seguinte, a ponto de você olhar para a lua e já pensar assim, meu Deus, daqui a pouco começa tudo de novo. Aí é preciso buscar ajuda, né? Mas estamos aqui na torcida, viu, Marielle, para que dê tudo certo. A Sara, do Heitor Rigon, em Ribeirão, dizendo que a filhinha dela tem 4 anos, ela não gosta de barulho. É normal? Pode ter que investigar melhor essa causa da criança que não suporta barulho, doutor? Com 4 anos, você provavelmente, para pensar em outra situação, como por exemplo o autismo, você teria já outras questões e provavelmente já teria outras pessoas que teriam te chamado a atenção contra isso. Mas existe uma sensibilidade auditiva que varia muito. Por exemplo, a minha filha, até hoje, 14 anos, ela não gosta de bexiga. Se estoura uma bexiga, aquilo mexe muito com ela, ela tolera outros sons. Então, você tem que avaliar o que está acontecendo, qual som que a sua filha não tolera, eventualmente até fazer tipo uma dessensibilização. Coloca aquele som que ela não gosta muito e vai aumentando devagar para ver até que nível ela sustenta, para o ouvido dela acumular como se aquilo ali passasse a ser uma coisa normal, por exemplo. Isso talvez te ajude. Pergunta agora da Patrícia, do Parque Ribeirão. Está perguntando, doutor, se a alimentação influencia no aprendizado e aí ela vai além. O que não pode faltar, por exemplo, na lancheira da escola? Pensando na lancheira da escola como os lanches, a gente acaba sempre orientando um carboidrato para dar energia e uma fruta, porque vai ser o grupo que vai dar vitaminas, sais minerais. Em relação à questão do desenvolvimento, você precisa ter os 4 grupos, que são carboidrato, é o energético, a proteína para construir, né? Uma leguminosa, que vai ter sais minerais, né? Feijão, ervilha, a fruta e o legume. Se você conseguir todos esses grupos, você vai dar uma alimentação fantástica para a sua criança e certamente ela terá um desenvolvimento muito bom. Pergunta que vem agora do Alto da Boa Vista, em Ribeirão, é da Mariana. Ela está pedindo a opinião do senhor, doutor, com relação aos medicamentos antiparasitários e a partir de qual idade o senhor indicaria? Com essa questão da gente ter rede de esgoto praticamente toda a cidade, muda-se a orientação que existia antigamente, que foi o que a gente passou, de ter que tomar o vermífugo de rotina. A gente encontra muito pouco aqui na nossa zona urbana de Ribeirão, vermes que não sejam giardia. E giardia tem muita relação com água não filtrada. Você vai usar esse antiparasitário, via de regra hoje, quando você tem sintomas intestinais, que podem ser perda de apetite, náuseas, enjoos, uma barriga mais alta, né? Ou mudança na consistência das fezes. Para crianças abaixo de 2 anos, a gente acaba mesmo usando quando você realmente tem o verme, nunca de rotina. O Eduardo do Jardim Paulista pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre o uso excessivo de telas e como elas podem atrapalhar o rendimento escolar das crianças. Então vamos lá. Até 1 ano e meio, 2 anos, o que a ciência diz hoje é que uma criança assistir tela, ela interrompe o cérebro dela, o desenvolvimento desse cérebro. É como se apertasse o botão de pausa enquanto a tela está ligada. O cérebro está ali parado, não cresce, não desenvolve, não forma conexões. Em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a criança começa a ter algum aprendizado com a tela. De que maneira? Aqueles vídeos, desenhos que são baixo estímulo. O que é baixo estímulo? Não tem muito movimento na tela e não tem muitas cores vibrantes, cores mais apagadas. A partir disso, a tela deve continuar sendo evitada. Porém, você vai muito observar como seu filho reage.
Tem crianças que assistem um pouco de tela, um desenho, e a mãe já percebe mudança do comportamento, ela já não dorme bem, ela já começa a ficar mais irritada, mais frustrada, faz mais birras. Aí você reduz a tela e resolve o problema. Isso varia de criança para criança. Pergunta da Renata do Jardim América aqui em Ribeirão. Como os pais podem perceber, doutor, sinais de ansiedade, de estresse nas crianças? Sinal de ansiedade, vamos lá. Roer unha, querer comer demais, né? Você vê, acabou de comer, já está buscando outra coisa para comer. Aquela criança que você não pode dizer que vai viajar no final de semana e hoje é segunda porque ela passa a semana inteira. Quando é? Quando é? Quando é? Quando é? E muito você vê umas mudanças leves de comportamento, você vê que ela fica mais arisca, um pouco assim, e você já vê isso. A princípio, uma criança ansiosa, a gente sempre acaba olhando para os pais. Esses pais tendem a ser ansiosos também, essa criança começa imitando o comportamento deles e depois ela se perde nessa ansiedade. E aí, falando dessas ansiedades, né, doutor? O Paulo do Quintino aqui em Ribeirão está comentando com a gente que o filho dele tem dores de cabeça, dores na barriga frequente. Isso pode ter fundo emocional? Pode, né? Eu precisaria saber um pouco mais a idade do filho, mas, por exemplo, uma criança que já tem 6 anos ou mais, que começa com esses sintomas, eu teria que lembrar de bullying. Porque às vezes ela fala, tô com uma dor, tô com aquilo, que é para evitar ir para a escola, para não ser sujeitada, né, àquele bullying que ela poderia estar sofrendo. Mas existe sim. Muito em geral, principalmente uma dor perto do umbigo, que a criança aperta, passa a mãozinha assim, você vê que não aperta, não para no lugar direitinho, isso sugere bastante. E a dor de cabeça, muito é como a mãe vê. A mãe vai lá, faz uma massagem, um carinho, dá umas gotinhas de água e diz que é remédio e a criança melhora. Não foi uma dor, né? Doutor, o senhor tocou num ponto importante do bullying, né? E vou pedir então para o senhor esclarecer mais um pouco como os pais podem identificar que a criança, por exemplo, está sofrendo bullying na escola. O bullying, quando você observa em casa, você vai ver o quê? Objetos que somem da mochila do filho, e o filho fala, ou não dá uma resposta, fala, eu dei para fulano, e você começa assim, mas todo dia você dá um lápis. Você começa a perceber uma briga para ir para a escola, um não quero ir, ou uma dificuldade, ou uma baixa no rendimento escolar, como se fosse todo um processo de evitação de estar naquele local. O que o pai não pode fazer é achar que porque o menino agora não quer mais acordar para a escola, já dizer que ele é preguiçoso. Tem que ficar atento, porque o bullying muitas vezes não dá sinais gritantes até realmente estourar uma coisa mais intensa. Pergunta da Neia de Sertãozinho, doutor, pedindo para o senhor falar um pouquinho sobre homeopatia floral. O senhor acredita que essas terapias, elas trazem uma funcionalidade? Olha, homeopatia e floral, eu acredito o seguinte, eu não sei usar, mas eu acho que vale sim. Se você acredita que aquela terapia vai te ajudar, tem muita evidência de homeopatia e floral, eu acho que compensa. Tudo que não vai te fazer mal e você acha que vai ajudar, vale a pena sim. Existem ótimos profissionais aqui na nossa região que trabalham com homeopatia floral, que certamente vão ter uma boa receita para te ajudar com o problema que você esteja passando. Mais uma pergunta aqui, doutor. O telespectador não se identificou, mas como identificar possíveis alergias alimentares ou intolerância nas crianças? Existe uma diferença aí. Quando a gente pensa muito em alergia, significa que teve uma reação imunológica do corpo. A intolerância é só o corpo não se deu bem, mas digamos assim. A alergia costuma dar sintomas respiratórios ou mais comumente na pele. E a gente chama de urticária quando é na pele. São aquelas manchas vermelhas, bem definidas, você consegue ver direitinho ali onde começa, onde termina, e normalmente essas manchas são mais altas. A intolerância, por exemplo, a banana é uma fruta que pode causar bastante intolerância, o ovo, é muito associada com sintomas gastrointestinais, né? Mas não costuma ser comi e vomitei, eu comi e passei mal. Eu comi algumas horas depois, eu não me sinto bem, tenho um vômito, alguma coisa assim. Pergunta agora rapidamente, doutor, da Marta de Ribeirão, mas está dizendo aqui que a filha dela tem 3 aninhos, fica na escola no período integral. Tem momentos em que ela não consegue nem conversar com o marido, porque a criança quer chamar a atenção a todo momento, dificulta até o diálogo. Como equilibrar isso? Vamos entender, 3 anos é uma idade que a criança ainda precisa muito do pai. Ela ainda está tentando entender o mundo, ela ainda não consegue regular a sua própria emoção sem a mãe. E se ela fica integral, ela passou 8, 9 horas longe de você, ela teve uma grande separação. Na hora que ela te encontra, o que ela quer? Aquela segurança que você vai estar lá por ela.
Então, talvez o ideal seja você repensar esse momento inicial e criar um ritual com a sua filha para que ela saiba que você está lá, que você vai continuar lá, para depois você poder ter também um tempo de qualidade com seu marido. Agradeço muitíssimo aqui a presença do Dr. André Lorte, médico pediatra aqui em Ribeirão, nos atendendo mais uma vez. Um grande abraço, doutor, e até a próxima oportunidade. Até.